Às vezes, a melhor parte da história é apenas uma trama fascinante, onde a verdade é mais estranha que a ficção. Como aquele dia em 1966, quando um membro da equipe de terra da Royal Air Force decolou acidentalmente em uma das aeronaves mais rápidas do mundo. Se por nenhum outro motivo, além de ser uma história malditamente emocionante, ela merece ser lembrada. Em 22 de julho de 1966, o comandante da ala da Royal Air Force, Walter Taffy Holden, estava na cabine de um interceptor de combate Lightning F-1 na pista 36 na Royal Air Force Linham. Introduzido em 1959, o English Electric Lightning era uma aeronave muito rápida que usava uma configuração única e escalonada de 2 motores turbojato Rolls-Royce Avon dentro da fuselagem. O F-1 foi o primeiro modelo de produção do Lightning, e o Lightning permanece até hoje o avião de combate mais rápido projetado e construído no Reino Unido, com modelos posteriores capazes de atingir Mach 2. Na época, a Força de Bombardeiros Estratégicos Nucleares do Reino Unido era chamada de V-Force, em referência aos 3 tipos de bombardeiros da Royal Air Force, o Vickers Valiant, o Avro Vulcan e o Handley Page Victor. A Royal Air Force presumiu que, em um ataque por bombardeiros estratégicos soviéticos, os aeródromos da V-Force seriam um alvo principal. O English Electric Lightning foi projetado para defender esses aeródromos, permitindo que a V-Force decolasse e se afastasse. Como esperado, a União Soviética logo implantou um bombardeiro supersônico. O Tupolev Tu-20 e 2 codinome Blinder pela OTAN foi introduzido em 1962. Considerando a velocidade máxima do Blinder de Mach 1,4 e o papel limitado do Lightning na defesa de aeródromos, o design do avião priorizou taxa de subida, aceleração e velocidade em detrimento do alcance. O avião alcançou isso através de características de design únicas, como os motores empilhados verticalmente e escalonados longitudinalmente. O design permitiu o empuxo de 2 motores com uma redução de 25% no arrasto em relação ao design tradicional de motores lado a lado. Além disso, o design permitiu uma área frontal baixa e manuseio eficiente de um único tipo de motor, já que tê-los dentro da fuselagem evitava empuxo assimétrico. O design do motor e a asa delta entalhada de 60 graus permitiram uma grande velocidade e uma taxa de subida excepcional. O Lightning era famoso por decolar e subir quase verticalmente da pista com rapidez. E se você precisasse de um impulso extra, ele tinha um reaquecimento. O reaquecimento, também conhecido como pós-combustor, adiciona combustível extra no duto do jato após a turbina. O calor resultante aumenta consideravelmente o impulso, mas eleva o consumo de combustível e reduz a eficiência. O reaquecimento pode ser usado para decolagens curtas e rápidas, um processo que é descrito como sendo como uma bala disparada de uma arma. Dado seu ênfase no design, o Lightning poderia ser difícil de manusear e foi descrito por seus pilotos como estar montado em um foguete. A aeronave específica número Axiom 135 estava em reparo naquele dia, devido a um problema eletrônico na unidade de manutenção 33 da Royal Air Force. A unidade 33, unidade de manutenção baseada na Royal Air Force Linham desde 1940, era uma unidade de armazenamento de aeronaves comandada por civis, comandada pelo comandante de ala Holden, que armazenava e mantinha 3 tipos de aeronaves: o bombardeiro médio Canberra da English Electric, o interceptor de jato Meteor de Gloucester e o Lightning. Os aviões seriam enviados às unidades da Royal Air Force conforme ficassem prontos e necessários. Após enviar todos os Canberras e Meteors, a unidade seria desmantelada quando os Lightnings remanescentes fossem despachados. Contudo, o XM-135, o primeiro Mark I de produção completa da linha de montagem que serviu na Central Flight School em Coltishall, apresentava um problema eletrônico específico. Sendo a última aeronave antes do fechamento da unidade, o comandante Holden estava pressionado para consertar o avião e despachá-lo. Para complicar, a unidade tinha um piloto de teste designado, mas ele não era qualificado no Lightning. Assim, para testar o XM-135,
a unidade teve que esperar até que um piloto de teste qualificado no Lightning estivesse disponível. O avião tinha um problema elétrico recorrente. Durante a decolagem, o inversor que energizava os instrumentos falhava, ativando um backup. Isso não é ideal em nenhuma circunstância, mas particularmente problemático no Lightning, onde ser disparado como uma bala não dava ao piloto muito tempo de reação. Os eletricistas não conseguiram solucionar o problema. O piloto de teste tentou voar o avião algumas vezes, mas a falha persistiu. Sem uma solução, não podiam manter o piloto em serviço temporário. Os eletricistas elaboraram testes para isolar a falha e indicar aproximadamente o local e o componente defeituoso. Eles precisavam testar o avião na pista, com o piloto fazendo corridas curtas e acionando interruptores para tentar replicar e identificar a causa do problema. Contudo, não havia um piloto de teste. Pressionado para cumprir o cronograma, Holden descobriu que não haveria um piloto de teste qualificado disponível por mais uma semana. Mas eles tinham uma opção, pois o comandante de ala Holden era um piloto qualificado. Holden se alistou na Royal Air Force em 1943 e optou por seguir carreira em engenharia aeronáutica. Porém, a Royal Air Force permitiu que ele treinasse e obtivesse suas asas, pois um engenheiro piloto seria capaz de entender melhor a perspectiva do piloto ao tratar de questões de manutenção. Ele aprendeu a voar no de Havilland Tiger Moth. O de Havilland Tiger Moth era um biplano monomotor introduzido em 1931. Ele tinha uma velocidade máxima de 109 milhas por hora, um pouco mais lento que os 1.300 do English Electric Lightning. Holden também havia pilotado o de Havilland Canada, um Chipmunk, que, embora ainda fosse um avião monomotor a hélice, era pelo menos um monoplano. Ao contrário de um biplano, Holden nunca havia pilotado um avião a jato. Mas ele não precisava voar o Lightning. Bastava taxiar em uma pista desativada acionando os interruptores. Em vez de esperar pelo piloto de teste, decidiram que Taft Holden operaria o avião, que deveria apenas taxiar em rajadas de 30 a 40 jardas. Eles usaram a pista 36, que estava fechada. Como o avião não precisava voar, a cobertura foi removida. Um Land Rover próximo contataria a torre, informando sobre cada teste. Taft apenas precisava taxiar o avião por alguns metros, acionar os interruptores e fazer anotações. Os eletricistas decifrariam as anotações para localizar a falha. Sem nunca ter estado na cabine de um Lightning ou pilotado um caça a jato, Holden não sabia nem como ligar o motor. Um de seus engenheiros deu-lhe então um breve briefing sobre o funcionamento do motor e dos aceleradores. Preso, Holden fez anotações sobre as chaves antes do teste, sinalizou para o Land Rover, liberou sua corrida de 30 a 40 jardas, acelerou o avião e soltou o freio. Ele descreveu o soco inicial como notável, como esperado, mas conseguiu reduzir a aceleração e frear nos 30 jardas previstas. Como ele disse mais tarde sobre o primeiro teste, até agora tudo bem. Holden mexeu em algumas chaves, fez anotações e planejou a segunda tentativa. O Land Rover contatou a torre para a liberação e acelerou novamente. Mas desta vez não correu tão bem. O avião tremeu contra os freios quando ele acelerou. Mas desta vez ele acelerou demais, e o tremor fez o acelerador ultrapassar os bloqueios de porta para o reaquecimento. Ao decolar com o reaquecimento, o acelerador tinha algo chamado bloqueio de porta, que foi projetado para manter o motor em reaquecimento. Então, em essência, de repente Taft Holden era a bala sendo disparada da arma. Para reduzir o reaquecimento, o piloto deve pressionar as teclas atrás do acelerador. Holden nunca as usou e só sabia delas porque o engenheiro as mencionou rapidamente na reunião de 5 minutos. Holden não teve tempo para procurar, pois havia problemas mais urgentes à sua frente. Informado que usaria apenas mais 40 jardas de pista, a torre liberou um caminhão-tanque e um reboque para atravessar a pista e abastecer um C-130 que aguardava. Agora, deslizando pela pista, Holden tinha que evitar colidir com o caminhão-tanque. Ele quase o atingiu, mas depois disso a pista 36 cruzava a pista principal e um cometa de Havilland da Royal Air Force decolava por aquela pista.
O cometa passou estreitamente à frente dele, marcando uma segunda experiência de quase morte em meros segundos, e ele ainda estava na pista. Mas outro problema estava surgindo rapidamente. A pista estava acabando. Sem tempo para encontrar as chaves que permitiriam diminuir a velocidade e sem espaço suficiente, Holden fez a única coisa possível. Puxou o manche para trás. Como um golpe de boa sorte, o piloto anterior havia preparado a aeronave para decolar, e Taft Holden, que nunca havia estado em um cockpit de relâmpago até alguns minutos antes, agora estava no ar e, como dizem, montado em um foguete. Ele quase morreu no chão 3 vezes, mas de alguma forma sobreviveu. E agora ele só tinha que voltar para o chão? Sua preocupação imediata era manter a base à vista e observar o cometa que decolara. Novamente no ar, ele encontrou as chaves que permitiram reduzir a velocidade. Contudo, ele continuava em apuros. Holden não tinha rádio, capacete e nem cobertura. Ele pensou em ejetar, mas não conseguiu, pois os pinos de segurança usados para emergir com segurança ainda estavam colocados. Sua única escolha era pousar o avião. Ele descreveu sua primeira tentativa de pouso como ridícula e teve que subir e tentar novamente. A segunda tentativa também falhou e ele desistiu novamente. Ele tentou pousar na direção contrária e conseguiu na terceira tentativa. Agora o problema era parar. Ele procurou e encontrou a alça do paraquedas de freio, mas não o desacelerou tanto quanto ele queria. Ele não percebeu que, diferente da Tiger Moth e do Chipmunk, o Lightning tinha uma roda de nariz. Os aviões que ele pilotou tinham rodas de cauda. Ele pousou conforme o treinamento, esmagando o bloco com os cabos do paraquedas de freio. O paraquedas de freio caiu assim que foi implantado. Ele continuou freando e observando o final da pista se aproximar, mas parou com cerca de 100 jardas de sobra. O membro da equipe de solo, que antes só havia pilotado treinadores de motor único, pousou o Lightning com danos mínimos. A princípio, Holden temia que o incidente pudesse custar sua carreira, ou pelo menos suas asas de piloto. Mas enquanto todos concordavam que ele deveria ter esperado por um piloto de teste qualificado para o Lightning, eles também concordavam que ele não havia realmente quebrado nenhuma regra. Taft Holden permaneceu na Royal Air Force até se aposentar. Os engenheiros encontraram o defeito que ocorria no avião. Aparentemente, um dos circuitos tinha um botão de teste de terra que foi removido posteriormente no design, mas os fios ainda estavam lá, causando o curto-circuito. Isso mostra a complexidade do avião que Taft Holden e sua equipe tinham que continuar voando. Taft Holden acabou passando alguns anos no hospital lidando com problemas emocionais. Ele disse que, embora sempre entendesse os aspectos técnicos de seu voo, nunca realmente se sentou e lidou com as tensões emocionais que vêm de 12 minutos tão aterrorizantes. Ele disse que toda a experiência lhe deu uma compreensão muito melhor das pessoas que podem precisar do mesmo tipo de ajuda após ocorrências infelizes semelhantes, e essa pode ser a melhor lição de toda a história. Taft Holden faleceu em 2016 e o avião Lightning F1 Axiom 135 está hoje em exibição no Museu da Guerra Imperial na Royal Air Force Duxford. Na minha opinião, um ótimo museu, vale muito a pena visitar. Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História, com trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, deixe-os nos comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga o Cara da História no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.